Olá, bom dia pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast. Por trás das linhas temos uma convidada estudante do curso de letras, Amanda. Amanda, seja bem-vinda ao nosso podcast. E vamos analisar duas obras literárias brasileiras e um filme muito interessante, apesar de terem contextos diferentes. Observamos como as três obras se relacionam por a desigualdade, o racismo e outros pontos no decorrer da obra. A primeira obra é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Na segunda obra, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. E por último, o filme Estrelas, Além do Tempo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sandra. Bom dia. Obrigada pelo convite para nós analisar uma comparativa entre as três obras. No século XX, a obra marcou a literatura infantil brasileira por incentivar a imaginação, reunir personagens do folclore e aproximar as crianças da cultura nacional. Úrsula foi publicada em 1859, quase 30 anos antes da abolição da escravidão no Brasil. Sua autora, Maria Firmina dos Reis, foi uma mulher negra que escreveu um romance inovador ao denunciar a escravidão e apresentar personagens negros como sujeitos da sua própria história. O filme Estrela Além do Tempo, lançado em 2017 no Brasil, conta uma história real ocorrida nos Estados Unidos durante a década de 1960, mostrando três mulheres negras que trabalharam na NASA e enfrentaram racismo e preconceito, mesmo sendo extremamente qualificadas. Sandra, essas três obras que você escolheu são ótimas, apesar de demonstrar uma realidade difícil enfrentada até hoje, depois de muito tempo no fim da escravidão. E mesmo com tanto avanço da humanidade, ainda conseguimos ver que precisamos lutar ainda mais para conseguir igualdade a todos. Amanda, iremos começar pela obra principal deste episódio, No Sítio do Pica-Pau Amarelo. Encontramos personagem muito conhecida, Dona Benta, Narizinho, Pedrinho, Emília, Visconde de Sabugosa, Tia Anastácia e Saci. Dona Benta representa uma senhora branca, sendo a autoridade da casa, e seus netos que visitam nas férias Narizinho, Pedrinho e Tia Anastácia, uma senhora negra que é a cozinheira e responsável pelos trabalhos domésticos. Nossa, Sandra, você falando assim me fez lembrar como que a obra do Monteiro Lobato é muito famosa. Tanto que já fizeram diversas versões para acompanhar as novas gerações. E me fez lembrar também que o Monteiro Lobato nunca deixou explícito que a Dona Benta é como fosse uma sinhá, dona da casa, e a Tia Anastácia como fosse uma criada, uma mulher negra que fosse uma criada cuidando do trabalho doméstico e da cozinha, fazendo tudo na casa. E um desses momentos também que me fez lembrar, não sei se você já chegou a assistir, é sobre um episódio em que a Dona Benta está com os seus netos na cozinha ali, e ela começa a perguntar qual era o sonho deles, até perguntar qual era a comida favorita. E o Pedrinho e a Narizinho lembrou de quando a Tia Anastácia faz o bolo dela, como é maravilhoso esse bolo. E a Emília, por ser uma boneca, ficou revoltada porque ela não sente o gosto da comida. Para ela
é que eu fosse qualquer comida. Aí eles começaram a insistir pra tia Anastácia fazer esse bolo. E nesse momento a tia Anastácia não queria fazer o bolo porque ela disse que o bolo era muito complicado. De tanto eles insistirem, ela acabou cedendo e falou que só iria fazer o bolo se eles ajudassem. Eles foram no sítio, pegaram os suprimentos que precisavam. Depois, nesse decorrer do tempo, a Emília chamou eles dois para brincar e eles não queriam, porque eles queriam realmente comer o bolo da tia Anastácia. E a Emília começou a ficar revoltada, porque eles não queriam brincar, eles só queriam fazer o bolo para comer mais tarde. E nesse momento, eles voltam depois para a cozinha e começam a fazer o bolo. Aí a tia Anastácia, Narizinho e Pedrinho. E depois eles assam o bolo. Quando o bolo terminou de sair do forno, por estar quente, a tia Anastácia fala assim para eles deixarem lá esfriando. E a Narizinho e o Pedrinho resolvem ir tomar banho. E a Emília ficou revoltada, porque em nenhum momento eles quiseram brincar com ela, deixaram ela simplesmente de escanteio por conta de um bolo. E por essa revolta, a Emília esperou todo mundo sair da cozinha e resolveu comer o bolo sozinha, sem dividir com ninguém, já que ela não podia sentir o gosto, que eles também não sentiriam. Isso foi uma parte muito egoísta da Emília. E depois de um tempo, mostra que a história do desenho, que eles voltam para a cozinha atrás do bolo e se deparam que não tem mais bolo. A Emília ficou quietinha na dela, como se nada tivesse acontecido, e acaba, tipo assim, o porquinho, eu esqueci o nome do porquinho agora, do personagem, ele leva a culpa pela Emília. E por ele falar que não era ele, o Pedrinho resolveu investigar. E até que escureceu e todos eles foram dormir. Nesse momento, a consciência da Emília ficou muito pesada, porque ela não assumiu o que ela fez, porque o que ela fez foi errado, queria comer tudo e não dividir. E ia deixar essa culpa cair em cima de outra pessoa. Então ela resolveu fazer um bolo parecido com o da tia Anastácia. Só que por conta ela não sentiu o gosto, o bolo não ficou igual, ainda mais fazendo um bolo pela primeira vez sozinha ainda. Aí, até que amanheceu, a Narizinho e o Pedrinho acharam que o bolo tinha reaparecido e quando foram experimentar, perceberam que o bolo não tinha o mesmo gosto do que a da tia Anastácia. O sabor, né? Que já conhecia já o sabor, né? Sim. Da tia Anastácia, né? Então não tinha como falar não. Realmente. E eles só descobriram que foi a Emília porque nesse exato momento em que eles descobrem que o gosto não é igual, a tia Anastácia vem pra sala, se eu não me engano, ou pra cozinha, e pergunta pra Emília por que o laço dela estava fazendo na cozinha. E até que a Narizinho, o Pedrinho, pergunta, por que você comeu? Aí ela falou, porque ela não sentiu o gosto. E ela fez isso porque estava com raiva. E depois se arrependeu e resolveu pedir desculpa fazendo um bolo parecido com a tia Anastácia, achando que ninguém iria perceber. E a Narizinho e o Pedrinho acaba entendendo esse lado da Emília, porque ela ficou com raiva, porque queria brincar, e eles não queriam brincar devido o bolo da Dona Tia Anastácia ser muito bom. Eles entenderam isso. E no final eles vão brincar como se nada tivesse acontecido. Apesar do Monteiro Lobato ser um escritor muito famoso dos seus contos e fábulas, ele não deixa de forma explícita, mas podemos notar que seus personagens da obra possuem discriminação social e racial, como assim, essa forma que eu expliquei, não mostra de forma explícita, mas se a gente parar para analisar, a gente conseguimos perceber essa abertura que o autor traz para nós. E também podemos, se parar para analisar, o Sítio Pica-Pau Amarelo, percebemos que o Monteiro Lobato apresenta a Dona Benta como uma figura de autoridade da casa e a tia Anastácia como uma empregada que é responsável por todos os serviços domésticos da casa.
Essa diferença de papéis nos leva a refletir sobre as relações sociais e raciais representadas na obra, essas ultrapassadas assim, até hoje, geração em geração. E o pessoal refaz essas obras e não muda esse contexto do Monteiro Lobato. Agora vamos falar sobre a obra Úrsula, autora Maria Firmina dos Reis. Embora seja um romance de amor entre Úrsula e Tancredo, o grande tema do livro é a escravidão. O romance começa quando Tancredo, um jovem de boa condição financeira, sofre um grave acidente ao cair de um cavalo ferido e sem conseguir continuar a viagem. Ele é encontrado e socorrido por Túlio, um homem negro escravizado. Mesmo vivendo sob a escravidão, Túlio demonstra grande generosidade. Ele cuida de Tancredo sem esperar nada em troca, revelando desde o início sua bondade e humanidade. Esse encontro marca o começo da amizade entre os dois. Após ser resgatado, Tancredo é levado para a casa onde vive Úrsula e sua mãe, uma senhora viúva e muito doente. Durante sua recuperação, Tancredo conhece Úrsula. Úrsula é descrita como uma jovem dedicada, educada, religiosa e muito bondosa. Conforme convive, ela e Tancredo se apaixonam. O relacionamento nasce aos poucos, baseado no respeito, na admiração e no carinho. No entanto, esse amor desperta o interesse de Fernando, tio de Úrsula, ambicioso e autoritário. Ele deseja casar-se com a sobrinha, não por amor, mas por interesse e pelo desejo de controlar sua vida e seus bens. Ao perceber que ela ama Tancredo, Fernando passa a agir para impedir o relacionamento. Enquanto isso, a narrativa dedica espaço aos personagens negros, algo incomum para a época. Um dos momentos mais marcantes é o relato de Susana, uma mulher negra escravizada. Susana relembra uma vida na África antes de ser capturada. Ela conta que tinha família, liberdade e uma vida própria. Depois descreve o sofrimento da captura, da travessia forçada pelo oceano e da chegada ao Brasil como escravizada. Esse relato rompe com a ideia de que as pessoas escravizadas não tinham passado ou identidade, mostrando que perderam muito mais do que a liberdade. Ao longo da história, Fernando torna-se cada vez mais violento. Ele usa sua posição social para perseguir Tancredo e pressionar Úrsula. Sua obsessão leva a uma sequência de conflito que torna impossível um final feliz para o casal. A narrativa caminha para um desfecho trágico. As ações de Fernando resultam na morte de Tancredo e Úrsula, profundamente abalada pela perda e pelo acontecimento, também tem um destino marcado pelo sofrimento. O romance termina mostrando que a ganância e o abuso de poder e a injustiça destruíram a possibilidade
de fidelidade aos protagonistas. Vou mexer muito, melhor. Nessa obra percebemos a desigualdade social e racial. Podemos perceber que Túlio é um personagem muito importante na obra. Mesmo sendo escravizado, ele demonstra coragem, inteligência e solidariedade ao salvar Tancredo. A autora rompe com a ideia de que personagens negros existem apenas para servir os personagens brancos. Isso se torna muito importante, por isso que a obra se torna muito importante, por ser pioneira, sendo um romance publicado por uma mulher, ainda uma mulher negra no Brasil. Sim, Amanda, esse é um dos maiores diferenciais da obra. A autora Maria Firmina dos Reis não apresenta apenas personagens negros, mas sim ela lhe dá voz. Isso transforma Úrsula em uma obra importante quando foi lançada, devido a que a autora critica a escravidão. Para finalizar, falaremos sobre o filme Estrela Além do Tempo. É baseado em uma história real que retrata a vida de 3 mulheres negras que trabalharam na NASA durante a corrida espacial na década de 1960, em um período em que os Estados Unidos viviam sobre a segregação racial. Sandra, eu acredito que a mensagem principal que o diretor Theodore Melfi do filme quis passar é que o talento e a inteligência não dependem da cor da pele ou do gênero. O filme mostra que muitas pessoas negras fizeram contribuições fundamentais para a ciência e para a história, mas durante muito tempo tiveram seu trabalho invisibilizado. Também reforça a importância da igualdade e de oportunidades, do reconhecimento das capacidades de cada indivíduo. Apesar da sua enorme capacidade intelectual, preciso enfrentar o preconceito diariamente. O interessante é perceber que o racismo aparece de forma diferente, apesar de não existir mais a escravidão. Portanto, continuam existindo barreiras que dificultam o reconhecimento profissional dessas mulheres. E também não podemos esquecer que, recentemente, tivemos um caso de racismo no futebol. O jogador Vini Júnior, mesmo com tanto talento, ele sofreu racismo. Seu colega de profissão, adversário, tampou a boca com a camiseta e ofendendo Vinícius Júnior. E agora temos a Lei Vini Júnior, onde os jogadores não podem mais colocar a mão ou algo que esconde a boca na hora de falar com qualquer colega. Essa ação pode ocasionar a expulsão do próprio no momento do jogo. Realmente, Sandra, esse caso me fez lembrar que ainda passamos por alguns desconfortos no processo seletivo de algumas empresas. Um exemplo que acontece aqui na cidade de Sinop, Mato Grosso, é que observamos que alguns casos de constrangimento no decorrer da entrevista, pois muitos gestores avaliam nossas aparências, fala ou até alguns costumes antes de contratar, deixando totalmente de lado as qualificações que as pessoas têm para conseguir trabalhar ou conseguir fazer o que o gestor deseja ali no momento. Depois dessa análise textual, percebemos que a literatura e o cinema são um instrumento importante para compreender a sociedade. Quando comparamos essas 3 obras, percebemos que cada uma retrata um momento diferente da história. Úrsula denuncia a escravidão e valoriza a humanidade das pessoas negras. O Sítio do Pica-Pau Amarelo permite discutir como os personagens negros eram representados na literatura infantil de sua época, sendo uma pessoa branca
A Sinhá é a pessoa negra, como criada. Já no filme Estrela Além do Tempo, mostra que mesmo muitos anos depois, as pessoas negras, em especial as mulheres, ainda precisam enfrentar o preconceito para conquistar reconhecimento e ocupar espaços de destaque. Verdade, Sandra. O mais interessante é perceber que, mesmo sendo obras de épocas diferentes, todas nos fazem refletir sobre as relações raciais e sociais. Essas 3 obras mostram que essa luta atravessa diversos momentos da história e nos convida a refletir sobre a importância do respeito, da inclusão e da igualdade na sociedade atual. E assim encerramos nosso podcast sobre a obra Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esperamos que essa conversa tenha feito você refletir sobre a importância do respeito, da inclusão e da igualdade na sociedade atual. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo episódio Por Trás das Linhas. E obrigada, Amanda, pela sua presença. Eu que agradeço, Sandra, pelo convite. Foi um prazer participar desse episódio e poder conversar sobre essas obras tão importantes. Espero voltar em uma próxima oportunidade para continuarmos discutindo temas como esse. E vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada pela audiência. Não deixe de acompanhar os próximos episódios do podcast Por Trás das Linhas. Até a próxima. Tchau! Tchau! E no carinho. No entanto, esse amor depende. Nossa, errei. Você errou, foi igual. Eu tava só sem ensaiar. Meu Deus, amor. Nossa, eu sabe a porta, a cabeça vai fazer barulho. E aí? Ainda não. Ficar mais próximo, abrir os olhos. Agora vamos falar sobre a obra Úrsula. Acho que é isso. Isso que eu ia falar. Meu Deus. Oi, Sandra. Quantos por cento tá? Tá com... Meu Deus. Agora vai. Ele começou a carregar? Tá gravando já? Tá. Eu só posso. Posso começar na minha parte, né? No rosa. Mas assim, além disso, amor, podemos. Não podemos deixar de falar, né? Olha pra você, não. Não. Não precisa? Câmera. Então tá. Além disso, Amanda, ai, Jesus. Respira, inspira e não vira. Vai dar certo, Tá. Sandra.